Oi, turma, bom dia, tudo bem? Vamos começar então um assunto novo. Vamos estudar um grupo novo de plantas, que é o grupo das gimnospermas. Agora a gente caminha um pouco mais na evolução das plantas. As gimnospermas são plantas que derivam das pteridófitas, elas evoluíram das pteridófitas, evoluíram de samambaias, de avencas, e elas são muito maiores, muito lenhosas, têm usos ornamentais, usos como madeira, usos como resina, usos na alimentação, e são conhecidas como pinheiros, araucárias, sequoias, ginkgo biloba, cicas, ciprestes e daí por diante. Para ilustrar, um pinheiro é o pinheiro europeu, tem um formato cônico, e a araucária, que é nativa do Brasil, é o único pinheiro, é a única espécie de gimnosperma nativa do Brasil. Ela ocorre lá no sul do Brasil, na mata das araucárias. As gimnospermas deram um passo evolutivo muito grande e que fez com que as plantas alcançassem definitivamente o ambiente terrestre. Eu posso comparar as gimnospermas no reino animal com os répteis. Os répteis foram os primeiros animais a não dependerem de água para a reprodução. As gimnospermas também. Vamos na origem da palavra gimnospermas. Esperma, turma, significa semente. Primeira grande novidade evolutiva em relação às pteridófitas. As gimnospermas, os pinheiros, produzem semente. Gimno quer dizer nua. Deveria ter colocado entre aspas, uma semente pelada, gente, quer dizer que não é uma semente sem casca, é uma semente sem fruto. Se eu penso num abacate, que é uma angiosperma, o caroço do abacate é a semente, a polpa verde é o fruto. Em gimnosperma não existe polpa, não existe fruto. Fruto e flor é lá com as angiospermas. São estruturas muito mais complexas que demoraram muito para se formar aqui na Terra, nas plantas da Terra. Mas as gimnospermas já apresentam a semente. E atenção a essa característica importantíssima. A semente guarda dentro de si o embrião. Logo, a semente protege o embrião. Além disso, as sementes são levadas por animais. Então, as gimnospermas conseguiram se espalhar mais do que as plantas que não têm semente, porque os animais carregavam essas sementes, essa semente nascia em outros lugares. Isso se chama dispersão da espécie. Então, a semente tem duas funções principais: proteger o embrião e ajudar na dispersão da espécie. Gimnospermas têm sementes, os pinheiros, eles têm sementes. Bom, vamos ver ilustrações dessas plantas. Nessa imagem eu tenho, gente, uma gimnosperma chamada sequoia, uma planta típica da América do Norte. E olha o caule dessa planta. É necessário aí cerca de 10 a 11 pessoas para poder abraçar essa sequoia. É uma sequoia gigante. São uma das plantas mais longevas da Terra. Elas datam de 2.700 a 3.000 anos de idade. Já estão aqui na Terra mesmo antes da vinda de Cristo, né? E vivem muito, 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 e são uma das plantas mais altas que existem. Lá nos Estados Unidos tem um parque chamado Parque Nacional da Sequoia, em que você pode ir visitar essas plantas maravilhosas. São espécies típicas de lugares frios. A adaptação delas é para clima frio, tanto que a folha, gente, a folha das gimnospermas tem formato de agulha, para quando nevar, a neve não se acumular na folha, né? Não é uma folha com uma superfície grande, é uma folha fininha que parece uma agulha. Por quê? É uma adaptação para o frio. Quando neva, a neve vai passar pelas folhas e vai cair no chão. A neve não vai se acumular em cima da folha e impedir a fotossíntese, né? Eu vou encontrar essas plantas, então, no hemisfério norte, formando o que nós conhecemos por floresta de coníferas ou taiga,
coníferas porque os pinheiros têm esse formato de cone, que é esse formato de chapéu de palhaço. Aqui no Brasil, eu encontro o nosso pinheiro brasileiro, o único pinheiro estritamente brasileiro, na Mata das Araucárias, que fica na região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina. No sul de Minas Gerais, eu encontro algumas araucárias nativas. Se você andar por aí e encontrar um pinheiro que não é araucária, alguém plantou, é uma espécie exótica aqui no Brasil. Certo? Eu brinco com os meninos que é a árvore preferida da Bella e do Edward, né? A saga Crepúsculo mostra, gente, imagens lindas da floresta de coníferas, né? Há uma cena que, quando eu assisti no cinema, eu falei assim, olha, o povo tem que vir no cinema, porque o cinema ensina coisas que caem no Enem. Há uma cena marcante quando o Edward pega a Bella, coloca nas costas e sobe uma enorme árvore com ela. A árvore é uma gimnosperma. Eu bati o olho e falei, é a matéria que eu ensino. Cinema também é cultura. Então, é a árvore do casalzinho tinha aí. É uma gimnosperma. A nossa gimnosperma é a araucária, nome científico Araucária angustifolia, e ela dá a semente da araucária, olha, é o pinhão que tem importância alimentar. É uma árvore de grande porte, então os vasos condutores, eles estão aí muito grandes. Essa árvore tem muitos metros de altura, os ramos partem lá de cima, olha, da região do ápice da planta, e na pontinha dos ramos tem as folhas, e algumas folhas se modificam nessa estrutura aqui, que forma os pinhões. É o estróbilo, que falaremos muito mais pela frente. Uma gimnosperma muito usada ornamentalmente é essa aí, é a cica. A cica, gente, é uma planta dioica. Tem a cica macho e a cica fêmea. Observe que as folhas dela lembram folhas de palmeira, mas ela não é uma angiosperma, palmeira da flor. Esse aqui não. Aí você diz, o que são essas coisas aí no meio? Essas estruturas é onde se formam o grão de pólen e onde se forma a semente. Eu chamo de estróbilo. Essa cica com o estróbilo grande é a cica macho. Eu brinco que ela tem o estróbilão. Já essa cica que tem um estróbilo menor e mais claro é a cica fêmea, tem o estróbilinho. A cica, gente, ela é muito usada ornamentalmente, é uma gimnosperma. Aí na escola tem cica, tadinha, tá num vaso judiado aí na escada onde vai pro segundo andar, para as salinhas das crianças. E tem também gimnosperma na porta da escola, 2 vasos de cipreste, lá na porta da recepção. Será que vocês se lembram dessas plantas na escola? Acho que sim. Os ciprestes, turma, são pinheiros extremamente ornamentais. As pessoas gostam muito dessas plantas. Acho que é uma das plantas mais vendidas no mundo para paisagismo. As pessoas acham muito bonito, né? Lembra uma paisagem assim de Europa, então as pessoas gostam. O cipreste, a ginkgo biloba, é uma gimnosperma também, é uma planta que tem semente e não tem fruto. Ginkgo biloba é nome científico. Por que biloba? Porque a folha, ó, tem 2 lobos, ela parece ter uma divisãozinha, olha, são 2 lobos. Ginkgo biloba. E a árvore de Natal, ela é um pinheiro, né? A gente tem aí a tradição de enfeitar um pinheiro no fim do ano, simbolizando o Natal. Essa planta que a gente enfeita é uma gimnosperma. Diz aí, se você já tinha associado a árvore de Natal com a gimnosperma. Aposto que não, hein? Tem que pensar, gente. Bom, as gimnospermas, elas são análogas aos répteis, porém no reino vegetal. Foram as primeiras plantas a conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Gente, gimnosperma, pinheiro, araucária, cipreste, ginkgo biloba não dependem da água para reprodução. Essa é outra grande novidade. Então, eu falei da semente,
que é uma novidade, e a não dependência da água para a reprodução. Briófita, musgo e Pteridófita samambaia tinham um gameta masculino com flagelo, então eles precisavam nadar até a osfera. Então, água era necessário para esses dois grupos conseguirem fazer filhotes. As gimnospermas, não. As gimnospermas não dependem da água para a reprodução, graças a uma estrutura que nós vamos ver mais para frente. O pólen com seu tubo polínico. Então, a estratégia da polinização, turma, fez com que essas plantas não precisassem mais da água para o encontro dos gametas. A fecundação da gimnosperma acontece depois da polinização. E quem carrega o gameta masculino até o gameta feminino é o tubo polínico. Então, a estratégia da polinização foi o fator que fez com que as gimnospermas não dependessem mais de água para fazer os seus filhotes. Certo? Muito bem, fique atento ao que vai surgir de novo, tá? Caiu ano passado essa matéria, gente, no Enem. Principais características das gimnospermas. São plantas vasculares, também chamadas de traqueófitas, ou seja, elas possuem os vasos condutores de seiva, xilema e floema, por isso são muito altas. São as primeiras plantas sifonógamas, isto é, que produzem grão de pólen e a partir dele o tubo polínico. Então, terceira novidade, surge o grão de pólen. O grão de pólen é o gametófito das gimnospermas. É o grão de pólen que produz os gametas masculinos das gimnospermas. Então, nós já falamos, apareceu semente, independência de água para reprodução, apareceu grão de pólen. São as primeiras fanerógamas, ou seja, têm estruturas reprodutoras visíveis. Nesse caso, são dotadas de estróbilos ou pinhas. Toda planta, gente, que eu conseguir enxergar as estruturas reprodutivas, eu chamo elas de fanerógamas. Quer ver? Vamos voltar lá na cica. Aqui, a cica. Se eu passar em frente a uma cica e ela tiver em idade reprodutiva, eu vou enxergar essa estrutura aqui, que é o estróbilo masculino, e essa aqui, que é o estróbilo feminino. Como isso é grande, isso é visível, eu classifico essas plantas como fanerógamas. Plantas fanerógamas são aquelas que têm estruturas reprodutoras grandes, visíveis, eu enxergo. Certo? Briófitas e Pteridófitas não são fanerógamas, porque eu não enxergo as estruturas reprodutoras delas. Adiante, vamos lá. Relembrando o que são vasos condutores. Vasos condutores são cordões dentro das plantas e são de dois tipos, são tecidos, na verdade. O que está em azul leva água e sais minerais da raiz até as folhas, até as partes mais altas das plantas. É o xilema. Em vermelho, o floema, ele traz glicose feita na fotossíntese com água para as partes mais baixas. O floema, ele vai levar a glicose para as partes mais baixas das plantas. As plantas que possuem esses dois tipos de vasos condutores ou feixes vasculares são plantas vasculares. As gimnospermas herdaram os vasos condutores das pteridófitas, xilema e floema. Bom, como o pólen é uma novidade, aqui na evolução das plantas, eu coloquei essa imagem em preto e branco de microscopia eletrônica de varredura para vocês verem a diversidade de grãos de pólen. Eles podem ser grandes, pequenos, podem ter formato triangular, certo? E aqui embaixo, gente, o estróbilo. O que é o estróbilo? O estróbilo
É uma estrutura reprodutiva que surge na ponta dos ramos de folhas que se modificam nisso. Ele é formado de folhas modificadas. E como é grande, ó, nós conhecemos popularmente como pinha. Como eles são grandes, como eu vejo, eu classifico a planta como fanerógama. O estróbilo masculino produz o grão de pólen. E o estróbilo feminino produz a oosfera, que é o gameta feminino. Certo, gente? Aí você vira e fala assim, Cris, mas essa pinha, esse estróbilo, isso não é flor? Não, gente. Flor tem pétala, tem sépala, tem pedúnculo. Flor tem parte feminina e masculina. Flor é completamente diferente de estróbilo. Isso aqui é uma folha modificada que se modificou em estrutura reprodutiva. As flores são muito mais complexas. Vamos chegar nas flores, tá bom? Todo mundo já deve ter conhecido aí uma pinha na vida, né? Muitas pessoas usam as pinhas para fazer enfeites no Natal, enfeitar a mesa, enfeitar a porta, fazer guirlanda, né? Muito bem. Coloquei esse slide para vocês verem também, agora em colorido, né? Os grãos de pólen. Há uma grande diversidade de grãos de pólen e, gente, cada planta tem um tipo de grão de pólen diferente. O grão de pólen, ele é usado na Polícia Federal, numa parte da biologia chamada biologia forense, em que é usado para resolução de crimes. Às vezes, o policial, ele vai no sapato da vítima ou na roupa da vítima e procura grãos de pólen. E aí ele vai identificar de qual planta que é o grão de pólen, ele vai lá na roupa, no sapato do assassino, por exemplo, encontra os mesmos pólens, descreve que eles estiveram juntos, e ele, o biólogo forense ainda pode descobrir qual foi o local do assassinato, depender do tipo de planta, por exemplo, se é pólen de uma araucária. Então, onde tem araucária? No sul do Brasil. Então, foi lá que o crime aconteceu. Há coisas do tipo, entendido? Então, cada planta tem um grão de pólen diferente. Olha a forma desse aqui, ó, como é diferente. Esse aqui é bem diferente, né? E são bonitos, né? São estruturas muito bonitas. O grão de pólen é uma novidade também das gimnospermas. Adiante. Outras características das gimnospermas são as primeiras plantas espermatófitas, isto é, dotadas de semente. No caso da araucária, a semente é o pinhão. Então, as gimnospermas são as primeiras plantas espermatófitas. Esperma não é semente, fita é planta. As primeiras a desenvolverem a semente. Não apresentam flores nem frutos, somente essa estrutura que é o estróbilo. E a fase esporofítica, ela é a fase dominante. Então, a planta inteira, meu exemplo aqui é a araucária, é o meu esporófito 2N. Se você lembrar da samambaia, a planta inteira também era o esporófito 2N. Então, a planta com raiz, caule e folha é o esporófito. Certo? Importâncias das gimnospermas, turma. Elas têm importância econômica porque fornecem alimento, o pinhão, né? Olha aqui, o pinhão é a semente, isso aqui é a semente, ó, o pinhão com casca e sem casca, eu adoro, acho uma delícia. É um excelente alimento. Elas são usadas como plantas ornamentais, né? É fácil encontrá-las por aí. O pessoal gosta. Fornecem madeira, então aqui eu tenho uma pilha de araucária serrada. E fornecem resina também, que são essas estruturas que escorrem dos troncos. Elas fornecem resina. Certo? Adiante. Reprodução. Então, eu vou dividir o vídeo aqui para não ficar muito longo, tá bom? Na próxima aula falaremos sobre a reprodução das gimnospermas. Um abraço e até lá. Tchau!